Fala pessoal, Shalom no seu coração, muito obrigado por tua presença aqui. Tem sido uma verdadeira bênção começar os dias mergulhando na palavra de Deus aqui nos devocionais. Te convido a abrir a sua Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Vamos ler e meditar hoje num dos milagres de Jesus que traz um morto de volta à vida. Existem alguns episódios de ressurreição registrados na Bíblia e no ministério de Jesus em particular. Jesus, ele mesmo veio a ressuscitar e ele ressuscita também a Lázaro. E tem esse episódio de ressurreição que dentre os episódios talvez seja o menos conhecido, mas não deixa de ser profundamente poderoso. Então, se você precisa de uma força tão grande quanto uma ressurreição na sua vida, quem sabe não é hoje que Deus vai falar ao seu coração. Deixe o seu like no vídeo, que é muito importante para essa transmissão chegar a mais pessoas ainda. Se você é novo, é nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. O sininho é importante para te ajudar na constância. Às vezes você não é acostumado nesse horário estar aqui no devocional, ou mesmo que queira muito, seja uma pessoa um pouco, que lute com o Thiago, eu sou inconstante, eu não consigo permanecer. Então o sininho vai te ajudar nisso. Clicando no sininho que está ao lado do botão inscreva-se, o YouTube sempre vai te informar no seu celular quando os nossos devocionais começarem. Isso ajuda muito para que você permaneça conosco segunda a sexta, 7h30 da manhã, tá bom? Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, deixa eu abrir aqui. Pronto, cheguei aqui, vamos lá. Olha o que diz. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. Preste bem atenção nesse termo. O único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Vamos fazer o seguinte, gente. Ao invés de eu ler o texto inteiro agora e voltar comentando, eu já vou comentando à medida em que leio. Acho que dessa forma vai facilitar o entendimento do que está ocorrendo aqui. Então, nesses dois primeiros versículos, vai sinalizar que Jesus ele chega até a cidade de Naim. Até uma curiosidade aqui, porque esse milagre é conhecido como o milagre, o filho da viúva de Naim. E tem gente que acha que Naim é o cônjuge dessa viúva que veio a falecer. Não, Naim é a cidade. E é a sequência de um texto que relata um outro milagre de Jesus. Então, Jesus acabou de realizar um milagre de alguém que estava à beira da morte, e agora ele se depara com a situação de alguém que morreu. Interessante isso, que Deus ele age antes da tragédia, ele age durante a tragédia, ou ele age até depois da tragédia. Por que eu quero compartilhar isso ao seu coração? Porque muitas vezes, depois que o leite foi derramado, a gente diz que não adianta chorar, não é verdade? Mas para Deus, até mesmo depois da tragédia ter acontecido, tem jeito, tem saída. Então não sei o que é que aconteceu na sua vida, o que é que você está vivendo, o problema que você está passando, mas talvez na sua mente não tenha mais jeito. Mas para Deus, tudo é possível. Estamos servindo a um Jesus que impede pessoas de morrerem, cura pessoas que estão à beira da morte e também ressuscita pessoas que já morreram. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. E eu quero enfatizar essa expressão, fala quando versículo 12, quando Jesus se aproxima da porta da cidade, estava saindo um enterro, um funeral do único filho de uma viúva. Essa informação não pode passar solta para você. Pelo seguinte, gente, nós estamos falando de uma época onde os direitos das mulheres naquela sociedade eram muito mais atrasados do que os direitos que existem hoje, certo? Então, uma mulher, basicamente, ela dependia, quase que todas elas dependiam exclusivamente dos ganhos financeiros do seu marido. E quando o seu marido vinha a falecer por alguma questão, ela ficava muito desamparada, ficava numa situação difícil. Mas se ela já tivesse um filho, isso ajudava de certa forma, porque o filho cuidava dela. Tá entendendo? Então não estamos falando aqui apenas de uma dor que é profunda. É uma mulher que perdeu o marido e está agora enterrando o próprio filho. Só isso aqui já era suficiente para configurar uma tragédia de grandes proporções
na vida de alguém, mas é uma mulher no contexto de uma sociedade que perde o marido e perde a força física do homem, do filho, que poderia ajudá-la a se sustentar. Então ela agora está diante de um caos emocional, de um caos social e, por que não, diante de um caos espiritual. Porque as coisas que acontecem ao nosso redor, que acontecem com as nossas emoções, que acontecem no nosso dia a dia, isso afeta também a nossa espiritualidade. O texto não fala, e eu não quero afirmar isso, mas quem sabe essa mulher poderia estar até questionando o amor de Deus por ela, não é mesmo? Diante de grandes perdas, diante de grandes tragédias, é muito comum que nós venhamos questionar: Deus, será que o Senhor me ama de verdade? Será que o Senhor permitiu isso acontecer? É muito comum isso ocorrer. E se você está passando por esses dilemas, eu acredito que esse texto vai falar profundamente ao seu coração. Então note que essa viúva ela estava numa situação muito complicada, emocionalmente, socialmente, e ela está vivendo ali o luto da perda do filho depois de perder o seu marido. Mas no versículo 13, olha o que diz: quando o Senhor Jesus a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chores. Gente, é interessante que diante de um funeral, o sentimento que vai reinar ali é o de tristeza, é o de saudade. E se você já perdeu algum parente próximo, se você já passou por um velório muito emocionante, é natural que alguém, ao tentar te consolar, fale assim: olha, não fica assim não, as coisas vão melhorar, levante a cabeça. Né? São frases de alguém que nos ama, que nos quer bem. Mas eu, particularmente, quando eu vivo situações onde uma pessoa próxima perde um parente, está vivendo uma perda na família, pelo contrário, não falo não chores, eu mando a pessoa chorar. Eu falo, olha, viva o luto, chore mesmo, descarregue. Até porque a expressão do luto ela é importante para a recuperação emocional da pessoa. Então, quando você tem uma tristeza muito grande, é natural e até saudável que você desabafe em lágrimas, que você chore, que você lamente. Isso é saudável para a nossa alma. Então, essa frase de Jesus, ela parece ser um contrassenso. Jesus vê aquela situação e fala: não chores. Né? Talvez se eu fosse irmão daquela mulher, amigo daquela mulher, eu falava: pelo amor de Deus, a mulher perdeu o marido, perdeu o filho, e você está aqui dizendo para ela não chorar, você está de brincadeira, né, Jesus? Mas observe que essa frase de Jesus não é um consolo vazio. Essa frase de Jesus já é uma mudança de perspectiva sobre o que está acontecendo. Sabe por quê, gente? Porque onde Jesus chega, o lamento se transforma em festa. Guarde isso no seu coração. Onde Jesus chega, o lamento se transforma em festa. Eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena. Jesus está entrando na cidade com seus discípulos, com seu grupo de discípulos, e existe um enterro, um outro coletivo de pessoas saindo da cidade. Nós temos aqui a caravana da morte se encontrando com a caravana da vida. E quando a morte se encontra com a vida, meu amigo, a morte não consegue nem segurar aquele que morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, quando Jesus chega naquela situação onde a vida chega, a morte tem que bater em retirada. Talvez você esteja com sonhos mortos na sua vida, com projetos mortos na sua vida, com sua vida espiritual morta, com suas emoções mortificadas, mas onde Jesus chega, a vida começa a jorrar, porque Ele é o próprio caminho, Ele é a própria verdade e Ele é a própria vida. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Então, esse não chores não é aquele consolo vazio que recebemos de um amigo qualquer. É uma mudança de realidade que começa a acontecer porque Jesus chegou naquele lugar. E aí Jesus diz: não chores. E o próximo versículo, versículo 14, diz assim: então Jesus foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Agora, preste atenção, esse versículo pode passar corrido
como não tendo nada interessante para você, mas é importante nós percebermos uma coisa aqui. Jesus era um rabino, tá? E na cultura judaica, uma pessoa que tocasse um morto ficaria impuro. Então, por exemplo, se você fosse oferecer alguns tipos de rituais, ou em alguns momentos do ano, em algumas épocas específicas do calendário judaico, você não poderia fazer algumas coisas que lhe tornaria cerimonialmente impuro, inclusive tocar no morto, entende? Isso tem a ver com uma limpeza ritualística do sistema de rituais do Antigo Testamento, o sistema judaico. Então, quando Jesus toca no morto, aquilo é um escândalo, porque é um rabino, é um mestre tocando numa coisa morta. Pela lógica, seria o puro Jesus ficando impuro por tocar numa coisa morta. Mas o que é que acontece? O morto é ressuscitado. Agora é a morte que é impactada pela vida. Ao invés de Jesus se tornar impuro por tocar no morto, é o morto que recebe vida por receber o toque de Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que esse sistema, essa mudança que Jesus traz no sistema, isso reflete profundamente em nossas vidas. Porque um dia nós estávamos mortos e condenados em nossos pecados, mas Jesus foi lá e colocou a mão no caixão da nossa história. Jesus colocou a mão no meu caixão. Jesus colocou a mão no seu caixão. Jesus transformou um roteiro que era de morte nas nossas vidas para um roteiro de vida, e é com base nessa fé que nós devemos caminhar. Sabe por que isso? Porque em alguns momentos da nossa jornada, nós vamos lidar com frases de acusação de Satanás sobre o que fazemos ou o que vivemos. O que fizemos ou o que vivemos, né? Até coloquei no meu Instagram, há 2 dias atrás, coloquei um post lá, tá lá, tbatista8 no Instagram. Acho que um dos posts, o último ou penúltimo, tá lá, 5 frases que Satanás usa para te machucar. E ali eu coloquei 5 exemplos de frases, comecei a explicar sobre como Satanás muitas vezes traz sugestões de pensamento que, se nós aceitarmos, isso pode oprimir as nossas vidas, pode destruir, pode nos levar até a morte. Tem frases lá que eu não posso nem citar aqui, senão o vídeo cai, você tem ideia, né? Mas que são pensamentos que às vezes rondam a cabeça de muitas pessoas. Entende? Então essas palavras de acusação, Satanás, muitas vezes... Olha, observe uma coisa. Quero abrir um parêntese aqui. Para tudo que você está fazendo agora. Preste atenção. Satanás nunca vai conseguir te acusar por algo do futuro. Satanás nunca vai conseguir te acusar por algo do futuro. E claro, isso aqui não é uma frase de efeito, é uma coisa lógica, porque o futuro ainda não aconteceu. Então sabe o que Satanás vai usar para te acusar? O teu passado. Só que o teu futuro é um roteiro escrito pelo dedo de Deus, e é lá que você tem que habitar. Então toda vez que algo do teu passado for usado por Satanás para te oprimir, para te acusar, para te desanimar, você tem que declarar para você mesmo que Deus escreveu o teu presente, o teu futuro, e que Ele vai redimir a sua história. Uau! Anota isso aí. Toda vez que Satanás vai te acusar, ele nunca usa o teu futuro, é sempre o teu passado. Mas quando o teu passado for utilizado para te acusar, você vai se apegar no dono da sua história, no escritor da sua história, naquele que vai redimir a sua história, que é Jesus. Entende? Cria nisso, meu irmão. Uau, eu até quase que eu já entrei em outro devocional aqui, porque essa palavra é muito poderosa. Mas vamos seguir aqui, porque esse texto é muito interessante. Jesus vai no caixão e diz: jovem, levante-se. E o jovem que estava morto, qual é o versículo daqui? 11, 12, 13, 14, 15. Versículo 15 agora. E o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. E grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Para a gente encerrar aqui, esse talvez
era o dia mais triste da vida dessa mulher, da vida dessa viúva, porque ela já tinha perdido o marido e agora estava perdendo o seu único filho. Então a soma das perdas me faz acreditar que esse era o pior dia da vida dessa mulher. E no pior dia da vida dela, Jesus entra, transforma a história e aquilo se torna uma grande celebração. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã em nome de Jesus. Aonde foi o teu lamento, lá na frente vai ser o lugar da tua celebração. Aonde foi o teu lamento, lá na frente vai ser o lugar da sua celebração. Por quê, Tiago? Porque eu creio que Jesus vai entrar na sua história e vai transformar lamento em festa. Quando Jesus entra na nossa história, é isso que acontece. O enterro é transformado numa grande celebração, porque onde havia morte, agora se transformou em vida. E note que a notícia começa a se espalhar, o nome de Deus começa a ser glorificado. Sabe o que eu entendo com isso? É que as histórias mais difíceis que nós vivemos são aquelas que mais edificam as pessoas que estão ao nosso redor. As histórias mais difíceis que nós vivemos, elas têm um potencial de abençoar pessoas muito especial. Então, sempre que você viver um desafio grande, uma luta difícil, lembre-se disso. O que Deus pode fazer na sua vida pode ser um instrumento de bênção, não só para você, mas para muitas pessoas que têm acesso à sua história. Eu profetizo que a sua história vai ser um instrumento de bênção por onde você passar. Amém, gente? Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu te peço, Senhor, para que tu venhas entrar na história de cada um dos que estão aqui. Sim, eu sei que o Senhor já está em nossa história. O Senhor nos criou. O Senhor pensou em nós. O Senhor nos desenhou, por assim dizer. Mas eu te peço, Pai, pela tua intervenção miraculosa na vida de cada um dos que estão orando nesse momento, para que o teu toque, a tua presença, o teu agir sejam tão nítidos que o seu nome seja glorificado e que onde há morte possa haver vida pelo poder do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Que você possa ter um dia abençoado. Não se esqueça, deixa um like nesse vídeo e também deixa um comentário de como essa palavra falou no seu coração. Qual a parte que mais falou no seu coração nessa palavra? Comenta aqui, porque vai ser uma bênção para mim ler cada um desses comentários e respondê-los também. Shalom no seu coração. Até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.